Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E ontem saiu uma notícia sobre uma possível taxação dos fundos imobiliários. Isso deu o que falar, um monte de gente aqui na internet falando sobre isso. Resolvi gravar um vídeo aqui bem completo para vocês, porque notícia é muito complicado, né? Às vezes de manhã sai uma notícia, à tarde sai outra, aí um monte de gente soltou um monte de vídeo rápido, e aí às vezes mais confunde você, investidor, do que ajuda. Então nesse vídeo aqui vai ser bem completo, eu vou falar sobre essa possível taxação, só que mais do que isso, eu quero falar o que você deve fazer como investidor nesse cenário, tá bom? Então presta bastante atenção nesse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. E já aqui na tela, a notícia, né, que saiu no jornal Valor Econômico ontem, falando justamente sobre isso, ó, que o governo estuda taxar fundos imobiliários. Agora eles até atualizaram aqui a matéria falando que são mais os fundos de tijolos do que os de papéis. Vamos falar sobre isso também. E os fiagros, tá? Dizem algumas fontes. Então, essa notícia aqui deu o que falar, né? Basicamente, ela está falando que tem uma comissão lá, um grupo de deputados que está estudando essa possível tributação. Na minha opinião, até, essa questão aqui que saiu no jornal Valor Econômico é até uma espécie de balão de ensaio, né? Parece que alguém lá dentro do Congresso Nacional deixou soltar uma informação aqui para o jornal publica, e aí eles querem testar a repercussão dessa possível tributação. Por um ponto positivo é que teve uma repercussão muito negativa, então na minha opinião, acho muito difícil passar essa matéria aqui, né? Inclusive conversei com algumas pessoas de mercado, o pessoal tem dito que vai ser bem difícil mesmo, né? Até porque, como a gente fala que tem a inclusão dos fiagros, né? Então a bancada do agropecuária lá no Congresso, ela é muito ativa, muito forte. Então dificilmente eles deixam passar essa matéria aqui, tá? Então na minha opinião, já até para dar um spoiler aqui, acho que não haverá essa possível taxação. Mas mesmo que haja essa taxação, tem algumas coisas que a gente precisa fazer e o investimento em fundos imobiliários ou fiagros continuará interessante, tá? Então continua acompanhando aqui o vídeo, porque primeiro a gente precisa explicar, né, um pouco o que seria essa possível tributação. Primeiro ponto, né, a própria matéria aqui já grifa essa parte que a grande vantagem dos fundos imobiliários e dos fiagros é a isenção de imposto de renda, né? Isso daí já atraiu mais de 2,6 milhões de investidores e um patrimônio líquido de 246 bilhões. O que isso aqui quer dizer? Que essa isenção de imposto de renda, ela alavanca essa indústria dos fundos imobiliários como um todo, né? Esse é o grande ponto aqui. Para eu ou você, investidor, se taxarem os fundos imobiliários vai ser ruim? Vai ser ruim porque diminui um pouco a nossa rentabilidade, mas não é o fim da vida. Agora, para a indústria de fundos imobiliários, aí sim seria muito complicado. Porque por que a gente fala que é uma indústria, né? Porque tem ali gestoras, administradoras, securitizadoras, são várias etapas nessa cadeia produtiva, digamos assim, e cada uma dessas etapas gera empregos e gera impostos, né? E esse mercado nos últimos 10 anos cresceu muito. Então, ele é um mercado que ele está em franco crescimento. Se colocar algum tipo de taxação agora, isso vai prejudicar muito. E até, né, já deixando mais uma opinião minha aqui, não fato lido na matéria, mas minha opinião, que é até um pouco inconveniente, né? Mas eu acho, particularmente, que em algum momento da nossa história, da nossa vida, os fundos imobiliários terão algum tipo de tributação, tá? Não acho que vai acontecer no curto prazo. Já há muitos anos se fala, tenta ter algum tipo de tributação. Eu acho que já faz uns 10 anos aí que tem notícias saindo sobre possíveis tributação em FIIs e nunca passa. Por quê? Porque é um mercado em crescimento. Você só pode tributar uma indústria se ela já está bem desenvolvida, né? Se já tem players muito estabelecidos e financeiramente viáveis. Como a gente está, pelo contrário, uma indústria completamente em franco crescimento, né? A gente hoje são 2,6 milhões de brasileiros que investem. Se a gente puxar 3 ou 4 anos atrás, não era nem metade disso, até menos, né? Então, não é um momento de fazer tributação, né? E o Congresso, pelo que eu conversei com algumas pessoas, entendeu isso também, tá? Na minha opinião, isso aqui é um balão de ensaio que eu acho que sim, a gente tem que ficar atento, né? Até uma das coisas, né? Nesse vídeo eu prometi para você falar o que você tem que fazer. Uma delas é justamente ficar atento a essas questões políticas. Seguindo na notícia, eu preciso conversar com mais um ponto
com vocês aqui, que eu até já deixei grifado. Veja, está havendo conversa, tem muita conversa. As principais gestoras do país têm mantido conversas lá com o pessoal do Congresso Nacional. Então veja, por que eu grifei essa parte aqui para comentar com vocês? Porque eu tenho visto um certo movimento aqui na internet, né, de investidores ficando meio bravos, falando palavras duras contra os gestores de FIIs, como se eles tivessem um interesse e os investidores têm outro, né? Então eu vejo isso com muito cuidado, né? Preocupação até, porque quem faz a indústria, quem disponibilizou hoje os fundos imobiliários serem tão fáceis para a gente investir, tão acessíveis, foi a indústria. Então isso depende 100% das gestoras, né? Hoje a gente tem, sei lá, 40, 50 gestoras espalhadas pelo Brasil, né? Mais de 400 fundos imobiliários. É uma indústria grande e a gente depende sim das gestoras, né? Então, nós investidores, às vezes a gente está em casa, a gente vê a gestão fazendo alguma coisa, fica bravo, fica nervoso. Sim, a gente tem que saber analisar aquela gestora que a gente quer ser sócio ou não, né? Mas veja que nesse momento a indústria ela se une, né? Então as gestoras também estão trabalhando em favor do interesse dos seus cotistas. Agora, explicando em detalhes o que é essa conversa de taxação agora. Por que isso é importante? Porque algum tempo atrás falou-se sobre taxação de dividendos, tá? E isso está claramente fora da mesa, fora de negociação. Ninguém está falando em taxar dividendos. Mas o que o pessoal até coloca aqui a matéria de novo, o que eles estão estudando? Uma taxação sobre a receita desses fundos, que seriam o imposto, o IBS e o CBS. Olha só que relevante, a gente precisa começar a entender o que está acontecendo. Então não é taxação de dividendo, seria uma possível taxação na receita dos FIIs. E por que isso é mais impactante, por exemplo, para os fundos de tijolos? Porque é receita de aluguel, né? Então teria uma influência nos FIIs de papel? Teria, mas menor. Nos de tijolos pode impactar de 10 a 20% na receita desses FIIs. E eu vou até te mostrar aqui na prática. Veja bem, eu vou entrar aqui na lista dos maiores fundos imobiliários do Brasil hoje, e o maior fundo de tijolo, que tem 6 bilhões de valor patrimonial, é o XPML11, que é um fundo de shopping center. E aí eu vou descer aqui na parte de baixo do site do Investidor 10, que eu gosto muito. A gente pode clicar no relatório gerencial dele, porque aí a gente vai ver detalhes importantes e você vai entender o porquê que essa possível taxação de receitas seria prejudicial. Então veja, vou entrar aqui nessa parte, olha que legal, né? Aqui no próprio relatório gerencial a gente já vê muita informação boa e eu vou grifar essa parte aqui porque ela é importante, tá? Tributação, como funciona a tributação hoje dos fundos imobiliários? Pessoas físicas que detêm volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua no mínimo 50 cotistas e suas cotas sejam negociadas na bolsa, são isentas de imposto de renda nos rendimentos, ou seja, nos dividendos. Então olha só, por que eu grifei essa parte? Porque isso aqui é a lei. Se a gente pegar a lei dos fundos imobiliários lá atrás, ela deixa muito claro que, por ser uma aplicação financeira, existe imposto de renda, mas existe uma isenção. Então, lembra que eu falei que pode ser que em algum momento da nossa vida, da nossa história como investidor, tenha novamente algum tipo de taxação de fundos imobiliários? Pode sim, porque a própria lei ela diz que existe imposto de renda, só que existe uma outra lei que diz que ela é isenta. E só é isento, o governo só deixa uma classe, um setor da indústria com algum tipo de isenção fiscal porque tem algum benefício, que é justamente esse crescimento dessa cadeia produtiva. Não adianta o governo taxar a galinha dos ovos de ouro, né? Então, enquanto for interessante para o governo, ele vai manter essa isenção. Pode ser que em algum momento isso deixe de acontecer, mas, por um lado positivo, eu vou te mostrar os dados também, mesmo que tenha algum tipo de tributação nos fundos imobiliários, eles continuam sendo interessantes. Eles pagariam menos, o que não é legal, mas continua sendo uma classe importante na diversificação dos investidores. E eu já aproveito e compartilho essa informação na tela, que eu peguei lá no Instagram do Danilo Bastos, e eu vou até pedir para o pessoal da edição deixar um pouquinho maior aqui esse gráfico na tela. Por quê? Porque ele mostra aqui um histórico que mesmo o IFIX são a média dos fundos imobiliários, essa linha laranja, uma rentabilidade muito boa, né? Historicamente aqui, falando um período de mais ou menos uns 10 anos por aqui, até um pouquinho mais, se houvesse uma taxação de 15% dos FIIs. Mesmo assim, seria um investimento que bateria o IPCA, né, a inflação no longo prazo, e bateria o IBOV, né, a média das principais ações do Brasil. Então veja, seria negativo? Seria, mas não seria impeditivo, a gente continuaria investindo em fundos imobiliários. Voltando aqui
para a explicação sobre a possível tributação de receitas usando o XPML como exemplo, eu vou até colocar aqui, ó, vou dar um zoom, porque no próprio relatório gerencial, os fundos imobiliários colocam ali, né, o seu DRE, a sua contabilidade. Só para a gente explicar aqui rapidamente o que seria, não seria uma tributação no rendimento distribuído, não seria uma tributação nessa cota aqui, nesse 92 centavos que o fundo pagou. Seria onde? Aqui na receita. Então, ó, nesse exemplo, esse fundo imobiliário, ele teve uma receita em dezembro de 2023 de 35.921.000 reais. Então, o resultado foi 30.819.000, ele distribuiu 28, né? Então, é como se ele tivesse guardado aqui no caixa dele mais ou menos 1,5 milhão de reais e distribuiu esse 0,92 por cota, que a gente consegue ver aqui também no site do Investidor 10. Veja, o dividend yield dele atualmente 9,47%. Tá? Então, assim, qual seria a coisa negativa se tivesse alguma tributação? Na receita, imagina que tivesse aqui uma tributação de 10% em cima desses 35 milhões aqui. Então, aqui nessa parte de despesa, ao invés de ser 5 milhões, seria algo em torno de 8 milhões. Então, ia diminuir esse resultado. Esse resultado aqui que está 30 milhões ia para, sei lá, 27 milhões. Então, o fundo não conseguiria mais distribuir 92 centavos por cota. E aí ia cair aonde? Aqui nesse dividend yield. Né? Se a gente pegar o dividendo mensal, veja, o dividend yield mensal desse fundo está 0,83, né? Que pagou aqui 92 centavos. Não ia ter esse resultado para pagar 92, ia pagar provavelmente 80 centavos, alguma coisa assim. Então, esse dividend yield aí possivelmente poderia cair para 0,7 ao mês. Então, isso teria um impacto no dividendo, tá? Possivelmente teria um impacto, uma desvalorização na cota do fundo também. Porque aí o pessoal ia falar, poxa, mas por esse dividendo aí, eu não topo pagar R$111, que é a cotação hoje, eu topo pagar 105 ou R$101. Então poderia ter uma diminuição no valor da cota. Por isso seria um problema. Pois bem, o que a gente deve fazer como investidores nesse cenário então, tá? Primeiro ponto, a gente precisa comprar com uma margem de segurança. Tá? Eu acho que essa é a principal lição desse vídeo. Não é para fazer loucura, não é para comprar muito risco agora. Tá? Essa é a minha opinião. Por quê? Pode haver sim uma desvalorização, pode haver uma possível queda nas cotas, mas como eu já te mostrei, continua sendo interessante investir em FIIs, né, dentro da diversificação da carteira. O que eu não acho correto é investir 100% do seu patrimônio em FIIs, porque pode ter um impacto, né, numa possível taxação. Como eu falei, não acho que vai acontecer nesse momento. Em algum momento da nossa história pode sim haver. Então, ter uma grande concentração numa só classe de ativos, que são os FIIs, não acho uma decisão inteligente. Por outro lado, o que a gente já começou a ver de algumas notícias? Vou até colocar aqui na tela, no próprio site do Valor Econômico. O deputado Reginaldo Lopes colocou aqui que não haverá taxação sobre fiagros e fundos imobiliários. Ou seja, muito provavelmente essa matéria aqui não vai passar. A grande questão é que eu quero até compartilhar aqui também é que esse deputado, né, o Reginaldo Lopes, falou: não terá nenhuma taxação sobre a renda. Pois bem, dividendo não será taxado, ninguém está conversando sobre isso. A minha preocupação é que esse grupo de estudo não está falando de taxar dividendo, taxar renda, está falando de taxar receita. Né? Por isso que a gente tem que se manter atentos. O outro deputado aqui dessa matéria, o Cláudio Cajado, ele falou assim: não haverá taxação sobre capital, que ele já parece que foi mais amplo. Então, ficaremos atentos. É uma matéria que gera uma preocupação, então o que a gente pode fazer também? Algum tipo de pressão sobre os deputados. Mesmo esses aqui que já apareceram na tela, se você procurar na internet qual é o e-mail dele, manda um e-mail para ele e fala: olha, isso daí não faz sentido. Embora, né, já esteja havendo uma pressão, tanto de gestoras, profissionais de mercado, o próprio pessoal aqui na internet, eles olham isso muito, né? O que um político quer? Quer o apoio popular. Então eles acabam tendo dos seus assessores ali olhando mesmo as opiniões na internet. Vamos ficar atentos se tiver algum tipo de abaixo-assinado ou movimento, né? Eu conversei com algumas pessoas que eu conheço aqui, importantes do mercado financeiro, ninguém ainda fez alguma ação em conjunto. Se acontecer, eu aviso vocês, mas estamos atentos. E como eu disse, as 3 coisas que a gente precisa fazer então: comprar fundos imobiliários baratos, que estejam com uma margem de segurança interessante, porque mesmo que tenha alguma queda, continua sendo interessante. Segundo ponto,
a diversificação dos investimentos. Não estou falando isso aqui da boca para fora não, né? Se eu pegar a minha carteira pessoal, eu acho que eu devo ter em torno de 25% do meu dinheiro em FIIs, porque tem outras classes de investimentos, ações, investimentos em dólar, renda fixa, a gente não pode ficar concentrado em uma só, tá? A diversificação é o último almoço grátis do mercado. Terceiro ponto, ficar atento e cobrar o pessoal lá do Congresso para que não tome alguma atitude que não seja vantajosa na nossa opinião. E outra coisa importante, para você que chegou aqui ao final desse vídeo, tem um presente para você. Não sei se você já conhece aqui o canal Lucro FC, mas eu tenho um livro que eu escrevi há algum tempo atrás, que ele se chama Lucro FC, Aprenda o Esquema Tático para Conquistar a Independência Financeira. Aqui eu falo muito sobre a questão comportamental, estratégia de investimentos, e a boa notícia é que você pode ganhar de graça esse livro aqui, tá? Eu vou mandar pelos correios para sua casa. Tá na hora do dinheiro jogar no seu time. É um dos slogans que eu uso aqui no livro, 196 páginas de conteúdo. E como que você faz para ganhar de graça esse livro aqui? Veja bem, eu tenho uma parceria aqui junto com a Toro Investimentos, que é uma corretora taxa zero, super segura, que faz parte do Grupo Santander, que eu já uso há 4 anos, nunca me deu problema nenhum. Então, eu recomendo a Toro Investimentos para você fazer os seus investimentos no Brasil. E nessa parceria que a gente tem junto, se você utilizar o link que está na descrição, abrir sua conta na Toro através desse link e enviar algum dinheiro para lá para começar a fazer os seus investimentos, ou seja, ativando a sua conta lá, você recebe um e-mail, o pessoal da Toro manda um e-mail para você se cadastrar, pegar todas as informações e eu vou te mandar esse livro de graça, tá bom? Você fazendo esse processo vai receber daqui a alguns dias esse livro aqui na sua casa, beleza? Faça isso agora e se você tiver qualquer dúvida, sugestão, pode deixar aqui nos comentários também. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.